Oi, oi, gente, mais vídeo aqui no canal. Acho que vocês estão cansados já de ver o meu rosto por aqui, mas tô trazendo aqui mais um vídeo e, como prometido no vídeo anterior, eu vou falar agora sobre as matérias do primeiro semestre. São 8 matérias em média ali nos primeiros semestres. Você pode ir adicionando, claro, eletiva, imersão. Ao longo do tempo eu posso ensinar também pra vocês o que é isso, do que se trata esses termos. Mas aqui, iniciando as matérias do primeiro semestre, eu não sabia, quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia quais matérias eu ia ter, qual que era a minha grade de horários, qual que era a minha grade curricular. E eu acho que isso é uma coisa não só pra gente saber por curiosidade, mas também é importante pra você saber pra sua entrevista, porque pode ter aí uma pergunta surpresa que você fique sem saber o que responder. E eu falo isso porque já tiveram casos de pessoas que tiveram essa pergunta de qual matéria da GV você mais se identifica e como que ela se alia com seus objetivos pessoais e profissionais. Então, quem não sabe quais essas matérias a GV tem, fica sem saber o que responder nessa hora. Assim, não é bom você inventar uma matéria, porque não vai cair nada bem. Então, você tem que saber as matérias, nem que seja do primeiro semestre, pra ter ali uma ideia. Até pra você já chegar preparado na faculdade também, já tendo uma noção do que você vai ter ou não nesse início de faculdade. Então vamos lá pro vídeo, mas antes disso, deixa o seu like, não esquece de curtir, compartilhar pros seus amigos vestibulandos, pra galera que vai prestar GV aqui, que é muito GV. Já encaminha esse vídeo também pra galera que também decide se quer ou não GV, não sei o que tá nessa dúvida de qual faculdade escolher, qual curso escolher. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like, como eu já falei, e também ativa o sininho pra receber todas as notificações, que a gente tá com bastante conteúdo aqui no YouTube e também no Instagram, Twitter, todas as redes sociais, TikTok também. A gente tá aí por tudo pra trazer mais conteúdos pra vocês. Primeiro adendo que eu quero dar aqui no vídeo é que essa situação em que um aluno já da GV se encontra em provas finais, eu tô tendo prova, começou hoje, segunda-feira, e eu tenho aí 2 semanas com uma rotina intensa, muito estudo, muita loucura, muito choro, muita frustração, ou também, se Deus quiser, muita alegria. Mas enfim, então ignorem esse fato. E bora lá pras matérias. Eu fiquei muito na dúvida se eu organizava pela ordem que eu mais gostava, ou enfim, qual ordem eu organizava aqui, mas eu decidi falar mesmo como tá no sílabus. Acho que é ordem alfabética, se eu não me engano, mas vamos aí. Até também pra eu não ter aqui nenhum viés e não falar de um jeito que coloque muito a minha opinião. Vou falar como tá mesmo em ordem alfabética e aí vocês vão tirando suas próprias conclusões de acordo com as matérias. Mas vamos lá então, comportamento do consumidor. É uma matéria mais voltada para o marketing, assim, eu lembro que foi a minha primeira matéria do meu primeiro dia de aula. Quem viu outro vídeo se lembra que eu tive uma aula das 13 horas até as 2h40, na segunda-feira foi o meu primeiro dia de aula. E já foi essa meio de marketing, comportamento do consumidor, algo relacionado ali com clientela, público-alvo, estratégias de marketing. Então, é uma matéria bem legal, bem interativa na aula. Tem ali as páginas do livro para você ler antes e depois da aula. E tem vários conceitos também que a gente aprende logo no primeiro semestre. Eu tive uma professora que ela era ótima, explicava super bem e a aula era bem leve, assim. E eu separei aqui alguma colinha também que tem no sílabus, que eu comentei com vocês também, que é um documento que você recebe no primeiro dia de aula de cada matéria, com os objetivos, com que vocês vão ver o cronograma da matéria, enfim, várias informações sobre a matéria em si. Então, uma colinha aqui pra vocês, conteúdos de comportamento do consumidor. Fundamentos de marketing, que isso engloba a definição de marketing, a evolução do conceito e seu escopo, o marketing na gestão das organizações, o segundo ponto, né, que seria o comportamento do consumidor mesmo, que dentro dele está incluso motivação, percepção, aprendizagem e memória, atitudes de persuasão e tomada de decisão indivídua. E o que eu achava muito legal na aula é que ela trazia vários casos reais. Então a gente, assim, como consumidor mesmo, não para perceber as estratégias que estão por trás de alguma propaganda, de algum evento específico ou de alguma notícia divulgada na internet. Então a gente costuma a ver ali só como tá e nem pensar muito sobre isso. Então a gente viu várias coisas que envolvem estratégia, aquela coisa de gestão mesmo, o olhar por trás de tudo que você faz numa empresa. E falando de prova, nessa matéria, se eu não me engano, era uma prova parcial. Prova parcial e final, se eu não me engano. Mas a gente tinha um trabalho semestral que ali compunha uma porcentagem da média também, que era com a Vicunha, é uma empresa de jeans que fabrica jeans para várias marcas, como John John. Eu ia falar mais algumas marcas aqui, mas não me arrisco dizer para não errar. Mas enfim, ela é grande assim no mundo têxtil. E a gente fez um trabalho para ela, tinham vários projetos que os grupos podiam escolher qual projeto iria se alocar e assim construir ali, fazer um trabalho para apresentar para as pessoas da Vicunha. Então, como que a gente fez? A gente escolheu primeiro
o desafio do Denim City, que é um desafio super novo ali que tinha surgido no nosso ano que a gente fez. E é um espaço da Vicunha que tem aqui em São Paulo. E eles proporam vários desafios pra gente com relação a esse espaço, como que podia atrair mais clientes, a gente tinha que definir também um público-alvo, então a gente preparou toda uma estratégia de marketing e análises assim do público-alvo em si pra trabalhar nesse projeto, então foi muito legal. A gente acabou ganhando da nossa sala, né, foram entre vários grupos a gente ganhou, e a gente foi ali pra fase final, que eram vários dos grupos vencedores de cada sala. E nisso a gente infelizmente não ganhou, ficamos muito chateados, porque quem ganhasse iria ganhar uma peça de jeans, ia ganhar ali uns brindes. A gente não ganhou, uma turma do Noturno ganhou, mas mesmo assim foi super legal participar. É uma coisa mais estratégica, de marketing mesmo, de falar com várias pessoas, entrevistar várias pessoas, entrevistas assim de 1 hora pra gente estudar realmente aquilo. E todas as perguntas foram roteirizadas, enfim, é um processo bem profundo, mas que a gente aprendeu muito. Essa era a matéria que eu tinha segunda-feira, inclusive eu falei uma informação errada aqui, tava me equivocando, que eu falei que era da 1 até as 3, se eu não me engano, né? Mas era da 1 até as 5. Eu chequei aqui agora meu horário que eu nem lembrava, mas minha matéria do primeiro semestre só tinha essa matéria na segunda-feira. Então eu ia na faculdade só ficar à tarde e ter essa matéria. Enfim, era bem gostoso, bem legal. A gente, claro, tinha um intervalinho no meio, então era da 1 às 2h40, um intervalinho, e depois das 3 às 4h40. Já a próxima matéria é produtos financeiros, que inclusive eu falei também no último vídeo da minha experiência no primeiro semestre. E essa é uma matéria que muita gente costuma ver ali como um bicho de 7 cabeças, que é muito difícil, que, assim, costuma puxar um pouquinho mesmo, mas eu gostei bastante. Era uma matéria difícil que eu tinha que estudar bastante, mas eu também gostei muito. Inclusive, vou ler aqui também pra vocês o que se trata produtos financeiros, né? Proporciona ao aluno um entendimento do funcionamento dos principais tipos de produtos financeiros, abordando os principais tópicos relacionados com as decisões de investimento e financiamento. Para tanto, serão introduzidos e trabalhados os conceitos relativos ao valor do dinheiro no tempo e a sua aplicação na prática. Eu li também aqui uma colinha do sílabus, mas é basicamente isso. A gente vê muita questão de investimento, ETF, ESG, juros, renda fixa, renda variável, título bond, yield maturity, várias coisas relacionadas a esse mundo de investimento. E são várias questões que a gente faz no Excel mesmo, então essa aula no LEP, que a gente faz no Excel. E pontos principais assim da matéria que eu acho legal ressaltar. Primeiramente, o trabalho semestral também, que tem em PF, que basicamente você escolhe um tema e você tem que trabalhar em cima daquilo, explicar para a sala, fazer também um cálculo, não lembro do que especificamente era, mas a gente tinha que fazer contas, inserir ali também alguma coisa de investimento no trabalho. Então a gente escolheu sobre ESG, a gente viu ali vários títulos, vários investimentos relacionados ao ESG, como aquilo se valorizava com o tempo, etc. Então é bem legal esse trabalho semestral para você se aprofundar bastante em um tema específico. E outra questão também que eu acho legal ressaltar é que todas as semanas tinha um resumo. Eu não sei se está assim agora, se continua assim também, cada professor tem ali o seu método de ensino, de atividades, etc. Só que a gente tinha que separar, cada grupo era de um tema, né? Então cada semana um grupo ficava responsável por separar vários artigos de algum tema específico. Então, por exemplo, tinha de ETF, próprio ESG, renda fixa, variável, enfim, vários temas específicos, e o grupo selecionava alguns artigos e todo mundo da sala tinha que fazer um resumo daquele artigo. Então toda semana tinha coisa para entregar, pra gente estudar e escrever esse docs de resumo sobre o tema. E outra coisa também que eu acho que mudou um pouquinho do meu semestre pra cá é que a gente fazia tudo em inglês. Então as provas eram em inglês, os quizzes também eram em inglês. Inclusive eu posso compartilhar um pouco com vocês como que é essa questão de notas, né? Porque a gente tem quiz, tem teste de lista, por exemplo, tem prova parcial, prova final, então eu posso gravar um vídeo aqui só falando sobre isso pra vocês entenderem melhor também. Mas as provas eram em inglês, então a gente tinha que saber ler os termos em inglês, o que pedia na questão em inglês também, enfim. Era um pedido a mais ali que a professora fazia, mas foi super legal também. Eu gostei muito de aprender porque era algo que eu já tinha muito interesse em saber. E você vê de tudo um pouco nessa matéria, então é muito legal, eu gostei bastante. Vou só terminar aqui pra vocês lendo mais uma vez os sílabos e agora sobre os objetivos de aprendizagem. Então, número 1, ao final do curso o aluno deverá ser capaz de compreender o funcionamento dos mercados financeiros, entender a utilização dos instrumentos financeiros por governos, empresas e investidores. 3. Realizar os cálculos financeiros necessários para o apressamento dos principais instrumentos financeiros e que vão auxiliar a tomada de decisão financeira na organização. Beleza, a próxima matéria então é Introdução à Gestão.
Basicamente, quando eu vi o nome dessa matéria, eu fiquei também, o que será que é, o que será que vamos ver? Mas a matéria se trata, lendo aqui o sílabus de novo, do conhecimento sobre o que consiste o trabalho de administrador e os espaços onde atividades são exercidas. Então a gente viu vários tipos de empresa, quais são as áreas que ela tem, como que é, por exemplo, o organograma. É um trabalho bem aprofundado nessa questão de empresa, organização. A gente teve um trabalho semestral também, que a gente fez sobre a gente escolheu uma empresa. E era legal porque a gente sempre, dentro da GV, é instigado a contatar empresas e seus gestores e pessoas que trabalham lá dentro. Então a gente sempre tem um trabalho que tem que conectar com as empresas pra gente conseguir conversar, entender não só a parte externa, mas também os processos, a parte interna, o funcionamento, as operações. Então isso é muito legal para criar esse contato e a gente vê realmente como que é o mercado de verdade, ter ali um contato já com o mercado de trabalho, mesmo que seja estudando, analisando ele, mas a gente já tem contato com essas empresas. No meu trabalho semestral, eu lembro que eu peguei uma empresa que a gente conversou com as pessoas que trabalham lá dentro, então a gente faz tanto análise interna como externa, como eu falei, então a gente tem que ver quais são os problemas, se tem, por exemplo, problema na gestão, se tem problema de comunicação dentro da empresa, se tem algum problema ligado à exportação, enfim, são várias coisas ali para se analisar. E a gente trata muito também nessa matéria de ética, diversidade, questões relacionadas à resolução de problemas, então tudo isso a gente tem que integrar no trabalho também. Se a empresa tem ali uma cota de ética que está sendo cumprida, de diversidade, melhorias, sugestões, resultados da empresa também, então é bem legal para ter esse overview de uma empresa. E a gente aprendeu muito do mundo corporativo. Próxima matéria, então, Estatística 1. Você não vai se desfazer da Estatística tão cedo, porque depois tem Estatística 2 e mais algumas coisas que vão envolver aquelas análises, aquela coisa, aquele gráfico assim. E basicamente a gente vê análise univariada, bivariada, distribuição de probabilidade, variáveis aleatórias e introdução à inferência estatística. Então a gente tem ali também no LEP, no computador, no Excel, a gente usa o R, se eu não me engano, não lembro se era Estatística 1 ou 2 que usava o R, mas é bem legal para ter ali uma noção. A gente faz várias análises que são muito boas, que são muito úteis, e também tinha um trabalho semestral que a gente tinha que lançar um forms com algum tema específico. Eu não lembro o tema agora que a gente usou no meu trabalho, mas sempre escolhiam temas polêmicos, assim, relacionados a drogas, a bebida alcoólica, a esporte, enfim, vários temas variados, assim, que a gente tinha interesse em saber. A gente usava aquilo, lançava um fórum para a faculdade inteira, e com as respostas a gente fazia uma análise em cima daquilo. Confesso que não foi tão fácil assim, mas deu tudo certo. E com relação às notas também, Estatística 1 tem vários quizzes, tem prova parcial, prova final, e se eu não me engano, tem trabalhos. Esse que eu falei tem trabalho semestral, então a composição de notas é mais ou menos isso também. Saindo totalmente de estatística, número, média, moda, um monte de coisa assim de número exatas, a gente vai para sociologia e modernidade, que basicamente a gente tinha um debate em sala. Então aqui lendo os sílabos para vocês, o objetivo é ter debates clássicos a respeito de nossa formação nacional em termos do seu processo particular de modernização. Então, é sociologia mesmo, a gente viu vários autores, tinham vários textos para ler. Essa matéria tem 4 créditos, então eu tinha aula terça-feira das 7 às 9 e quinta-feira também das 7 às 9. Então a gente tinha ali essa aula com professora, a gente discutia vários autores. Tem também prova parcial, prova final. Se eu não me engano, foi um pouco diferente, porque a gente não fez a prova escrita na sala, eram alguns trabalhos para você entregar ao longo do tempo. Então a gente tinha um tempo ali para ler uns textões, elaborar nossa opinião e responder algumas perguntas relacionadas ao texto, e aí sim enviava para a professora para ela corrigir. E a sociologia, e enfim, era basicamente isso voltado ao debate, à modernidade, contexto social, contexto global, enfim. A próxima matéria também no LEP, ou seja, no computador, a gente usava o computador da GV. Eu vou abrir aqui também para ver qual que era a minha grade horária dessa matéria. Eu lembro que ela tem 4 créditos, então eu tinha de terça e quinta também, só que era das 9 às 11. Então logo depois de sociologia a gente já tinha introdução à tecnologia da informação, que basicamente é Excel. A gente aprende tudo sobre Excel e eu amei, porque assim, eu já sabia bastante mexer. Eu tinha tido um pouco na escola, por curiosidade também, por ver pessoas ao meu redor mexendo. Eu sempre ali fazia coisa no Excel, tanto que meu vestibular eu mostrei aqui também que eu organizava na planilha do Excel de 7 da manhã, 6 da manhã até 11 horas da noite, todos os meus horários tinham ali no Excel. Então eu já tinha uma noção como mexia. E muita gente, assim, era um pouco cru ainda, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ao longo das aulas.
E a professora era incrível, ela era super atenciosa, ela ajudava todo mundo, então foi uma matéria que a gente aprendeu bastante. Formatar, gráfico, enfim. E eu uso até hoje tudo que eu aprendi, então foi ótimo. É realmente muito útil, porque Excel é uma coisa que eu vou usar pro meu trabalho, pra que eu for fazer na minha vida, então foi incrível. E pré-cálculo é outra matéria também, ainda falando de números, a gente vê bastante a matéria que você já tem no ensino médio, no vestibular, então essa é uma introdução da matéria, mas depois vem pra limite lateral, limite infinito, assíntota, enfim, várias coisas assim relacionadas à matemática pra te preparar pro cálculo 1 e cálculo 2 que vão vir depois. E essa matéria é um pré-requisito, então você precisa passar para que você faça o cálculo 1 ou cálculo 2 e assim por diante. Essa matéria também tem 2 créditos, então eu só tinha um dia das 7 às 9. Eu vou até puxar aqui também para conferir, que era na quarta-feira. Então, das 7 às 9 eu tinha pré-cálculo e como são 2 créditos, eram só essas aulas mesmo. Como composição de nota, não tinham quizzes, então era mais prova parcial, prova final e, se eu não me engano, tinha participação em atividades, então você entrega ali exercícios durante a aula. Isso vai somando pontinhos até que você gera ali uma nota para a sua média. Próxima matéria é gestão de projetos e a gente lida basicamente com projetos. Então a gente teve ali, por exemplo, eu tinha que planejar um projeto inteiro de formatura, viagem de formatura, algum evento tipo rodeio assim em cidade. A gente tinha vários projetos em si para trabalhar em cima. E nisso a gente faz todo o planejamento. Então gerencia os processos, organização, controle das atividades, montagem, enfim. Eu lembro que a gente tinha que estimar os dias, onde iria ser, qual seria o valor necessário ali para aquele projeto. Então são várias e várias coisinhas que englobam a realização de um projeto e a gente via tudo isso. Eu lembro que a matéria em si eu não vou lembrar o nome, mas a gente tinha que fazer caminho crítico das operações, então as atividades tinham o seu tempo de duração, tinha o seu tempo de máximo, mínimo, tudo isso a gente tinha que calcular também, então envolve assim, um pouco matemática, mas é mais lógica mesmo, mas essa questão de gerenciamento de projeto, atividades, etc. E o que foi muito legal no primeiro semestre é porque os professores, eles meio que sorteavam as pessoas dos grupos, porque até então ninguém se conhecia muito bem, tinha ali algumas pessoas que já se conheciam, de escola, de cidades, enfim, mas era tudo meio que jogado assim, então os professores sempre davam números pra gente escolher e aí com isso era sorteado os grupos. Isso foi muito bom porque a gente passou a conhecer muitas pessoas. Ou também, se não era sorteado, era em ordem alfabética, então muitos grupos foram assim também, pelo que eu me lembre.